em Josué capítulo 21, de 1 a 45, estamos caminhando aí para o final do estudo do livro de Josué. Você que tem acompanhado desde o início, eu tenho certeza de que você tem sido abençoado por esse estudo desse livro magistral que é o livro de Josué. E hoje nós vamos estudar sobre a cidade dos levitas. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta aí, em Josué 21, de 1 a 45, hoje nós vamos estudar sobre a cidade dos levitas. E é muito importante que nós entendamos isso, porque existe toda uma aplicação para a nossa vida. Semana passada, nós estudamos sobre as cidades de refúgio, que também eram cidades dos levitas. Eram um total de seis cidades separadas destas 48 cidades que os levitas receberam no meio do povo de Israel. Vocês vão se lembrar que os levitas, eles não receberam herança no meio do povo de Israel, eles não tiveram possessão de terra. Deus havia dito para eles que a herança deles seria ministrarem diante do Senhor. O próprio Deus seria a herança dos levitas. Isso tem pelo menos dois motivos. O primeiro deles é por conta da profecia que está lá em Gênesis, no capítulo 49, de 5 a 7, a profecia que diz respeito a Levi. Está lá, Gênesis 49, de 5 a 7, assim: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Agora preste atenção no que Jacó disse: eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então, como que numa profecia sendo cumprida, Levi foi distribuído em 48 cidades, em todas as tribos de Israel. Todas as tribos, todas elas, cederam cidades para que os levitas se estabelecessem. Todas elas. Então, em cada tribo de Israel, havia cidades levíticas. Os levitas estavam sendo espalhados em Israel. Essa é a primeira razão, o cumprimento da profecia do Senhor, lá em Gênesis 49, de 5 a 7. Mas existe uma segunda razão. Por que os levitas estavam em toda parte? Deus havia colocado levitas em cada tribo de Israel por algumas razões. Mas a principal delas é que eles eram os responsáveis pelo culto, por toda a parte espiritual da nação. Então os levitas estavam bem próximos do povo, bem próximos dos israelitas, e os israelitas iriam precisar muito dos levitas durante o período pós-Josué, que vai ser um período muito sombrio na história do povo de Israel, e nós vamos estudar isso quando nós estivermos expondo o livro de Juízes. O livro de Juízes é o pós-Josué, e vocês vão ver que aquele povo se debandou para a idolatria, se debandou para a imoralidade, e os levitas, eles eram como que aqueles responsáveis por manter o povo ligado a Deus. Então os levitas tinham essa responsabilidade. Agora, antes de nós entendermos a questão das aplicações para a nossa vida, eu queria pensar com vocês sobre quem eram os levitas. Por que essa tribo foi tão importante para Israel? Quem eram os levitas? Bom, eu começo dizendo para você sobre a etimologia da palavra levita. A palavra levita, ela vem do hebraico levi, que é ligado à raiz Yavã, e isso significa juntar. Essa palavra Yavã, ela está presente também na palavra hebraica ilavé, que é
totalmente correlacionada com a palavra aleluia. Então, a palavra aleluia em hebraico, ela tem a sua raiz em Levi. Daí vem a tribo de Levi ou os levitas. E eles eram subdivididos em 3 grandes grupos, porque os irmãos vão se lembrar que Moisés era da tribo de Levi, e Moisés teve 3 filhos, não é? Ele teve 3 filhos, ele teve Coate, Gerson e Merari. Esses 3 filhos de Moisés deram origem aos grupos que compunham a tribo de Levi. E cada um desses grupos, eu quero que você preste atenção nisso, porque isso é muito relevante para nós, principalmente para nós nos dias de hoje. Cada um desses grupos, eles eram divididos pelas suas famílias. Então nós vamos ter, dentro da tribo de Levi, a família dos coatitas, que eram os descendentes de Coate, filho de Moisés, a família dos meraritas, que eram os descendentes de Merari, filho de Moisés, e a família dos gersonitas, que também era descendente de Gerson, ou Gerson, como alguns dizem, que também era filho de Moisés. E cada um desses grupos, dessas famílias, cada uma dessas famílias, tinha algumas responsabilidades em Israel. Por exemplo, os coatitas, olha como que a coisa era organizada. Os coatitas, eles tinham o serviço no tabernáculo, e o papel deles era levar o santuário e todos os móveis do santuário. Isso inclui o quê? A arca da aliança. Preste atenção nisso, porque domingo à noite agora, nós vamos pensar sobre um episódio que talvez já criou dúvida na sua cabeça, que é aquele episódio que Davi vai levar a arca da aliança para Jerusalém e coloca a arca da aliança em cima de um carro de boi. Lembra desse episódio? Aí Uzá vai colocar a mão na arca, porque a arca começou a cair e ele morreu na hora. Nós vamos pensar sobre isso domingo à noite. O tema é a religião conceitual. Porque domingo nós vamos começar agora um novo estilo de pregação na igreja. Pregações aleatórias, temas diversos. E domingo nós vamos pensar sobre a religião conceitual. E é muito importante essa informação que eu estou dando para você agora da tribo de Levi. Porque quem é que tinha a obrigação, o trabalho de levar a arca da aliança? Eram os levitas. Especificamente, grupo de Coate. Eles eram responsáveis por levar o tabernáculo e todos os móveis do tabernáculo, mas eles não podiam, olha que coisa, eles não podiam tocar nas coisas santas. Os sacerdotes iam, cobriam tudo, eles cobriam a arca, eles cobriam o propiciatório, eles cobriam a mesa dos pães da proposição, cobriam o altar, cobriam o candelabro, cobriam tudo. Os levitas só carregavam. Eles não podiam nem olhar para as coisas santas. Quem eram os responsáveis pelas coisas santas? Eram os sacerdotes. Os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Cada um deles com seu papel definido. Então, o papel dos levitas, especificamente de Coate, era levar o santuário, levar o tabernáculo e todos os artefatos do tabernáculo. Essa era a tarefa dos coatitas. Agora, qual era a tarefa dos gersonitas? Eles tinham como serviço levar as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar. Essa era a responsabilidade dos gersonitas. E qual era a responsabilidade dos meraritas? Eles tinham como serviço levar as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas, as suas bases, as colunas do pátio em redor. Por quê? Porque o tabernáculo, ele era desmontável, ele era um templo portátil. E quando o povo de Israel saiu do Egito e peregrinou 40 anos no deserto, um dos sinais que Deus dava para que realmente o povo parasse
era quando a nuvem se estabelecia num determinado lugar. Quando a nuvem parava, o povo parava e no meio do arraial eles montavam o tabernáculo. Quando era para partir, a nuvem então começava a caminhar, tocava-se as trombetas, as tribos então iam começando a organizar suas coisas, mas os levitas, eles iam desmontar o tabernáculo, organizá-lo e carregá-lo mais para frente, quando eles parariam novamente e montariam novamente o tabernáculo. Então o tabernáculo, ele era um templo portátil e desmontável, e era justamente a tribo de Merari a responsável por desmontar e montar o tabernáculo. Quando o tabernáculo estivesse montado, chegava a tribo dos gersonitas com a cobertura, com o véu, com as cortinas. Aí depois chegava a tribo dos coatitas, com a arca, com o candelabro, com o altar de bronze, com a mesa dos pães da proposição, e colocava tudo no lugar. Aí chegava o sacerdote, descobria tudo aquilo e começava tudo de novo. Aí hoje, muitas pessoas têm o hábito de chamar levita de cantor, né? Aliás, desculpa, cantor de levita. Mas olha só a quantidade de coisa que o levita fazia. Aí criou-se uma outra turma entre os levitas, chamados de filhos de Asaf, que eram os responsáveis pela música. Então preste atenção, o que um levita fazia? O levita, ele carregava a arca da aliança, carregava os artefatos do tabernáculo, tirava a cortina, tirava a cobertura do tabernáculo, desmontava as tábuas, as bases, organizava tudo, depois parava, montava tudo de novo, colocava os artefatos no lugar. Na hora do sacrifício, era o levita que limpava o altar, as cinzas do altar, era o levita que limpava. Quando o animal ia ser oferecido em holocausto, era o levita que matava e picava as partes que seriam colocadas no altar e incendiado, e quando eram convocados, eles cantavam. Então é um erro teológico chamarmos cantor de levita, porque levita não é só cantor. Levita faz uma série de coisas no tabernáculo. Então, se o cantor é levita, o pastor também é levita. A irmã zeladora é levita. O tesoureiro é levita. Todo mundo é levita na casa de Deus, porque cada um tem a sua função. Então é um erro chamar cantor de levita. É um erro, queridos, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. É um erro chamar isso aqui de altar. Isso aqui não é altar. Não existe altar na igreja de Cristo. O altar é o seu coração. O sacrifício é você. Você tem que se matar todo dia. Então não chame isso aqui de altar, não tem holocausto, não tem sacrifício sendo oferecido aqui. Entende? E não tem levita na casa de Deus. É por isso que não tem candelabro aqui. Você está vendo candelabro aqui? Você está vendo alguma arca da aliança aqui? Não. Tudo isso atendeu a uma prescrição do Antigo Testamento. Isso não cabe mais para nós hoje na igreja. A igreja não tem levita, a igreja não tem arca da aliança, a igreja não tem shofar, pastor não usa quipá, pastor não usa estola sacerdotal. Eu não sou sacerdote, eu não sou sacerdote. Eu não estou entre você e Deus. No cristianismo, todo crente é um sacerdote. Porque qual era o papel do sacerdote no Antigo Testamento? Servir de intermediário entre o homem e Deus. Então, quando o homem tinha algum pecado, ele ia até o sacerdote, confessava o pecado para o sacerdote, por sua vez, mandava o homem trazer um animalzinho, o homem levava o animalzinho, o sacerdote pegava aquele animalzinho, matava, pegava o sangue, jogava o sangue no altar, aí o homem era perdoado. Era o mediador entre Deus e o homem, era o sacerdote no Antigo Testamento, e o pastor não é sacerdote. Eu não sou mediador entre você e Deus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, porque é Ele que entrou no Santo dos Santos e tornou possível o meu acesso lá. Então o que o pastor é? O pastor é servo. Eu sou servo dos irmãos, mas eu não sou sacerdote. O Edmilson é um sacerdote. A irmã Gabriela é um sacerdote.
O Lucas é um sacerdote. Isso é chamado de sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos sacerdotes. Sabe por quê? Porque hoje não existem mais barreiras entre nós e Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus e orar a Ele a hora em que desejarmos, porque não existe mais barreira, não precisamos mais de intermediários humanos, porque o sumo sacerdote tornou isso possível. Então, todo esse judaísmo do Antigo Testamento, ele foi muito necessário para aquele tempo, e a tribo de Levi foi extremamente importante para Israel. Esse era o ministério dos levitas. Os levitas cuidavam das coisas sagradas, ministravam as coisas sagradas entre o povo, os levitas ensinavam a lei, a Torá para o povo. Os levitas, naquela época, ainda não havia cópias da lei para distribuir para todo mundo, então eles tinham as suas cópias da lei, eles liam essa lei para o povo, eles instruíam o povo nos aspectos da religião. Era uma tribo extremamente necessária. Por isso que Deus disseminou os levitas em 48 cidades em Israel, 48. Cada tribo de Israel deu cidades para que os levitas pudessem morar, e campo para que eles pudessem criar o seu gado, plantar, sobreviver. Tudo isso que eu acabei de explicar para você, o contexto, as turmas dos levitas, os gersonitas, os coatitas, os meraritas, os filhos de Asaf, tudo isso, irmãos, possui algumas aplicações para a nossa vida, que eu gostaria de extrair agora, pelo menos três aplicações para a nossa vida, que são muito necessárias, para que nós possamos, não é? Porque nós estamos falando aqui de um período de 1.400 anos antes de Cristo, com mais 2.000, 3.400, 3.500 anos atrás. Agora, o que é que isso tem de lição para mim hoje, século 21? O que eu posso aprender para mim hoje? Eu aprendi aqui pelo menos 3 grandes lições que eu quero compartilhar com você nesta noite. Primeiro, cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas. Qual era a responsabilidade dos levitas? Cuidar das coisas de Deus. Eles só tinham que se preocupar com isso. Cuidar das coisas de Deus. Instruir o povo espiritualmente. Ler a lei, praticar a lei, contribuir para que a lei fosse cumprida. Contribuir para que ninguém infringisse a lei. Esse era o ministério dos levitas. E por isso que, eu repito, eles estavam presentes em 48 cidades, porque em todas as tribos tinham levitas perto do povo, para manter o povo instruído acerca das coisas espirituais. Esse era o ministério deles. Agora, o que foi que Deus fez em contrapartida? Deus deu a eles cidades para que eles pudessem morar, estabelecer suas casas, para que eles pudessem colocar suas famílias. Cada cidade tinha os seus arredores, arrabaldes, significa isso, arredores, onde eles podiam criar o seu gado, onde eles podiam plantar as suas hortaliças, porque esse era o meio de sobrevivência. O povo de Israel, principalmente do Antigo Testamento, era um povo agropastoril, era assim que eles viviam. E os levitas tinham isso da parte de Deus. Observe só, eles iam cuidar das coisas de Deus, e Deus ia cuidar das coisas deles. E isso vale para nós, irmãos. Nós temos diante de nós uma grande responsabilidade, que é cuidar da obra de Deus. Isso aqui, igreja, templo, essa aqui é a obra de Deus para nós. Deus nos colocou aqui nesse local, Deus nos colocou aqui nessa cidade, Deus nos colocou aqui nessa região, nesse espaço geográfico. Aqui tem uma obra de Deus acontecendo. E Ele nos colocou aqui para quê? Para cuidarmos dessa obra. E tudo que ela implica, tudo que ela tem. A obra de Deus, ela não acontece sem a participação e o envolvimento dos membros. Aqui eu posso falar para vocês de maneira muito tranquila, e sei que os visitantes vão entender isso. A igreja, ela não sobrevive sem a participação direta dos membros, porque a igreja, principalmente a igreja batista, nós somos defensores da ideia de que igreja e Estado precisam ser separados.
A igreja contribui com o Estado e o Estado contribui com a igreja, protegendo o ambiente de culto. Como é que o Estado interfere na igreja? Perdão, deixa eu corrigir essa palavra. Como é que o Estado contribui para com a igreja, protegendo o ambiente de culto, nos dando garantias de que nós poderemos exercer a nossa fé de maneira livre, fazendo com que a Constituição seja cumprida? Esse é o papel do Estado. Agora, qual é o nosso papel? Nosso papel é educar religiosamente nossos filhos, preparar cidadãos de bem, mas igreja é igreja, Estado é Estado. Quando o Estado interfere na igreja, pode ter certeza que vai ter problema. Quando a igreja de Cristo, enquanto a igreja de Cristo caminhou independentemente do Estado, até por volta do quarto século, a igreja caminhou sozinha, o Estado de um lado e a igreja do outro. Caminhou independente do Estado. Ela cresceu, ela se fortaleceu, ela se multiplicou, a verdade era pregada, a verdade era difundida, pessoas se convertiam o tempo todo. Mas quando a igreja foi institucionalizada e se tornou igreja do Estado, religião do Estado, as coisas começaram a sucumbir. Porque o Estado interferiu. Quando Constantino, o imperador Constantino, ele promulgou o Édito de Milão, cessando as perseguições dos cristãos e dando liberdade aos cristãos para exercer sua fé, ali começa a derrocada da igreja, porque o Estado se achou no direito de interferir nas coisas da igreja. É o Estado que começou a convocar concílios, é o Estado que dizia qual era o dia para se cultuar, foi o Estado que começou a inventar um monte de coisas. Por isso que a Igreja Batista, que não é a única, tem outras, mas a Igreja Batista prega o seguinte: separação entre igreja e Estado. Nós contribuímos com o Estado, mas nós não aceitamos a interferência do Estado. Isso é muito importante, porque nós temos que ter liberdade para expressar a nossa fé. Então a obra de Deus, ela é extensa, e a obra de Deus, ela acontece com a participação direta dos seus membros, em todos os aspectos, no aspecto participativo, na presença, nos cultos, nos eventos da igreja, no aspecto financeiro. Aqui eu tenho muita tranquilidade para falar isso, irmão. No aspecto financeiro, porque nós temos obrigações para cumprir, nós temos questões que demandam a questão financeira. Então, quando eu me proponho a cuidar da obra de Deus, não é do pastor, mas da obra de Deus, para que ela não passe por perrengues, não passe por situações difíceis, creia, Deus vai cuidar das suas coisas. Eu tive uma experiência certa vez, minha esposa vai lembrar disso. Eu fiquei desempregado, eu fiquei sem ter nenhum tipo de ganho, porque eu estava cuidando de uma igreja, como evangelista, eu não era ainda pastor, eu estudava no seminário, mas não era pastor, eu havia recebido o honroso título de evangelista, cuidava dessa igreja, lá em Divinópolis, mas Deus tem seus propósitos. Eu fiquei nessa igreja 2 anos, era uma congregação, nós levamos essa congregação a se organizar em igreja, a igreja cresceu, graças a Deus, mas fazia-se necessário um pastor para continuar o trabalho. Eu entendi que era o momento de entregar a igreja para um pastor, porque como evangelista, numa cidade grande, com pastores próximos da igreja, eu não podia celebrar ceia, eu não podia batizar, eu tinha sempre que chamar alguém para batizar, para celebrar a ceia, para isso, para aquilo, e muitas vezes não conseguia alguém, tinha que esperar, tinha que marcar uma outra data. Então eu percebi que a igreja agora precisava de um pastor para continuar conduzindo o rebanho. E eu então saí da igreja e fiquei desempregado. E minha esposa me disse: não, meu bem, nós vamos segurando as pontas. Ela trabalhava, mas eu me recusei a ficar em casa, de braços cruzados. Claro que não, eu tinha um trabalho, eu tinha uma profissão, sempre trabalhei com arte final, de gráfica, sempre trabalhei com questão de design, de artes, gosto muito disso, os irmãos já perceberam, né? Então o que aconteceu? Eu comecei a fazer alguns tipos de trabalho e sair na cidade, distribuindo para algumas gráficas, para alguns supermercados, o meu trabalho. Mas eu orei a Deus e disse o seguinte para Deus: Senhor,
eu assumo um compromisso contigo. Eu vou cuidar das suas coisas. Se o Senhor precisar de mim para pregar, eu vou pregar. Se o Senhor precisar de mim para dar aula em alguma classe, eu vou dar aula. O que o Senhor quiser de mim, eu vou fazer. Mas cuide das minhas coisas, porque eu não posso ficar desempregado. E é impressionante como Deus me abençoou nesse período, porque eu consegui alguns clientes, comecei a fazer o meu trabalho, que eu sabia fazer, e graças a Deus, durante um bom tempo, isso foi de 2008, abril de 2009 a julho de 2010, eu não fiquei sem trabalho, eu não fiquei sem rentabilidade, e digo mais para vocês, o valor que eu ganhava como freelancer, era o mesmo valor que eu ganhava na igreja. Deus cuidando das minhas coisas. Foi um período de crescimento, foi um período onde eu pude acompanhar o crescimento das minhas filhas. Irmãos, já troquei muita fralda, já fiz muita papinha. Foi um período muito bom de fortalecimento dos laços. Uma vez fui fazer uma Maria Chiquinha nela, Jesus amado. Não sei se foi Maria Chiquinha ou se foi um rabinho assim, mas a coisa ficou horrorosa, mas eu fiz. Eu posso dizer, eu fui um pai que fez um rabinho na filha. Porque eu fiz. Ficou torto, ficou feio, mas eu fiz. Levava essa menina para a escola, aqui no ombro, foi um período muito bom de fortalecimento do nosso vínculo. Nessa época tínhamos só a Ana Luísa. Não foi apenas a questão financeira. Deus cuidou da minha família, Deus cuidou do meu lado emocional, Deus cuidou do meu relacionamento com a minha filha, o meu relacionamento com a minha esposa foi ainda mais fortalecido, a nossa confiança em Deus, a nossa dependência de Deus. Meus amados irmãos, não nos faltou absolutamente nada. Enquanto isso, nós íamos cuidando das coisas de Deus. Eu era convidado para pregar aqui, eu era convidado para pregar ali, até que o Senhor me chamou de volta para o ministério, e eu iniciei como auxiliar lá na minha antiga igreja. Então, nesse tempo todo, desde 2009 até hoje, Deus nunca deixou de cuidar das minhas coisas, e Ele não vai deixar de cuidar das suas. É por isso que quando eu olho para os levitas, ministrando no meio do povo, ensinando a lei, trabalhando no meio do povo, mantendo o povo ligado à questão da religiosidade, e Deus dando para eles cidades para eles morarem, eu vejo essa questão, cuide das coisas de Deus, e Deus vai cuidar das suas. Meu querido irmão, muitas vezes hoje, nós estamos realmente querendo que Deus cuide das nossas coisas, mas será que nós estamos cuidando das coisas de Deus? Será que nós estamos realmente nos disponibilizando para o Senhor, para cuidar das coisas dEle com capricho, e com cuidado, e com o zelo que Ele merece? Porque existe muito para ser feito na obra de Deus, muito. E uma coisa que eu sinto que o Senhor merece de nós é capricho, é fazer bem feito, é fazer com zelo. Se o Senhor está chamando você para cantar na igreja, cante da melhor maneira que você puder. Nós conhecemos uma irmã lá na PIB em Divinópolis, ela já faleceu, essa irmã já faleceu. Ela era tão criteriosa, e ela era tão cuidadosa, e ela amava tanto o Senhor, e ela gostava tanto de servir a Deus, que quando ela ia receber o pagamento dela no banco, ela pedia à moça do caixa, não sei se pode pedir isso, mas ela pedia, eu quero notas novinhas que ninguém nunca usou. Ela pedia, eu quero notas novinhas que ninguém nunca usou. Sabe para quê? Porque até o dízimo dela na igreja tinha que ser com a melhor nota. Ela pegava a nota novinha e punha no envelope, porque não bastava ela ser dizimista, ela entregava a melhor nota para o Senhor. Que é isso? Capricho, zelo. Faça o melhor que você puder para o Senhor. Não apenas faça, mas faça o melhor. Doe-se ainda mais. Capriche para o nosso Deus, porque Ele merece. Porque Ele tem cuidado de nós, irmãos. Por isso que eu cantei o hino, conta as bênçãos. Conta, se você pode. Não foi só uma sugestão da irmã Roberta, porque ela me pediu para cantar, mas caiu que nem uma luva. Conta as bênçãos, se você pode. Pegue um papel e anote tudo que o Senhor fez por você hoje, e perceba o
tanto que o Senhor é caprichoso conosco. Agora, temos sido caprichosos com o Senhor? Temos feito com zelo? Essa é a primeira lição que eu aprendi aqui. Os levitas no meio do povo, cuidando das coisas de Deus, mantendo o povo intimamente ligado à lei de Deus, às coisas religiosas, para que o povo não se debandasse. Infelizmente se debandou, daqui a pouco nós vamos ver isso, mas o objetivo dos levitas ali é manter o povo ligado em Deus, e Deus cuidando dos levitas, dando cidade para morar, dando pasto para poder criar os animais, dando terra para cultivar. Esse é o nosso Deus. Louvado é o nome dele. Eu aprendi uma segunda lição aqui. Quem somos nós, irmãos? Influenciadores ou influenciados? Por que Deus colocou levita em 48 cidades de Israel? Para que eles fossem influenciadores do povo. Para que eles pudessem influenciar positivamente o povo. Para que através da conduta deles, do modus vivendi, vamos dizer assim, da forma de viver deles, o povo pudesse estar o tempo todo pensando nas coisas espirituais. Já pararam para pensar na responsabilidade que nós temos? Deixa eu falar uma coisa para você, construindo essa minha argumentação aqui. Eu vou te dizer uma coisa aqui agora, eu não quero que você se assuste com o que eu vou dizer. Mas você acha, meu irmão, minha irmã, você acha que o Senhor te deu o trabalho que Ele te deu, te colocou na empresa que Ele te colocou, só para você? É muita pretensiosidade nossa. Sabe para que Deus nos colocou lá, no trabalho onde trabalhamos? Sabe por que, Cida, que você está lá na APAI? Sabe por que, Lucas, que você trabalha lá em Itaúna? Alex, sabe por que você está nessa empresa que você trabalha? Edmilson, sabe por que você está na Eletrocamp? Cada um de nós, sabe por que, Roberta? Deus está aí preparando para você trabalhar nesse novo trabalho que você está almejando. O Rodolfo está aí na prefeitura trabalhando como nutricionista. Sabe por que o irmão Getúlio está lá na MG Master? Para influenciar. Para que vocês sejam influenciadores das pessoas que chegarem lá. Não é só para poder trabalhar e ganhar o dinheiro e chegar em casa e fazer compra, encher as latas e comprar uma roupa, ou fazer uma viagem, ou trocar de carro. Não, isso faz parte, graças a Deus por isso. Mas acima de tudo, para sermos influenciadores das pessoas. Vocês acham que no final da década de 70, escute, irmãos, no final da década de 70, Deus permitiu que uma família viesse de Teresópolis, no Rio de Janeiro, a família Canuto, para Pará de Minas. Começou um trabalho evangelístico na rua Frei Egídio, nem sei se existe essa rua ainda, Frei Egídio, na rua Frei Egídio. Começou um trabalho que foi crescendo, que foi se expandindo, e mais famílias se agregando, e de repente chega uma igreja lá de Itaúna, a Igreja Batista de Itaúna, com o pastor Gedeon, e se interessa por esse trabalho, e começa a investir nesse trabalho aqui em Pará de Minas, e a igreja começou a crescer, e em 1981, ela é organizada na primeira Igreja Batista em Pará de Minas. Vocês acham que isso é simplesmente decisão de uma família bem intencionada? Não! Deus soberanamente trouxe esses irmãos para colocar nessa cidade uma igreja que seria influenciadora. Entende, irmão? A responsabilidade que nós temos. Por que nós estamos em Pará de Minas? Para sermos influenciadores de Pará de Minas. Por que você está lá, naquela rua, com um endereço geográfico, lá no Google Maps? Por que você olhou a casa e gostou da casa? É aqui que eu vou morar. Deus colocou você lá para que você seja um influenciador do seu vizinho. Uma vez,
Eu já acho que eu já contei essa história para você. Você sabe, de vez em quando eu repito, né? Então tenha paciência comigo, tá bom? Eu estava com um pastor visitando uma família. Uns 50 metros, quando nós viramos a esquina, uns 50 metros, irmãos amados, nós escutamos uns gritos na casa. Era uma família da igreja. Uns gritos. E a mãe estava batendo no filho. E o menino gritava. E eu pensei, gente, ela está surrando o filho. E ele gritava, e ela pegava esse menino e batia no menino. E o pastor foi chegando assim, olhando para mim, eu olhando para o pastor, eu era recém-convertido. Aí o pastor falou assim, meu irmão, Jesus mora aqui? Porque se nós estávamos ouvindo, quantos estavam ouvindo? E era a família da igreja tal, meu Deus! Eu me preocupo com isso. Você não se preocupa, irmão? Eu me preocupo. Me preocupo se eu estou sendo de alguma forma influenciador para alguém. Como é que eu estou influenciando? Eu estou influenciando de forma positiva ou eu estou influenciando de forma negativa? Deixa eu mostrar uns textos para você aqui, por favor. 1 Coríntios 11, 1 e 2. Veja só o que Paulo vai dizer. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês estão me imitando. O que é isso, irmãos? Quando alguém olha para você e diz assim, eu quero ser como você, isso se chama influência. Tem mais um texto, por favor. Mateus 5,13. Olha só. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo aqui do quê? Daquele sal que era retirado das praias, principalmente do Mar Morto, aquele sal do Mar Morto que ficava ali incrustado, ali na praia, e aquele sal que não tinha nenhuma utilidade, ele era usado para pavimentar as estradas romanas. Então as pessoas pisavam naquele sal. Jesus está dizendo que se eu não cumprir com o meu papel de influenciador nessa sociedade, eu sou aquele sal que os homens pisam. Inútil! É isso que Jesus está dizendo. Olha a nossa responsabilidade de sermos um povo que influencia. A nossa responsabilidade a cada dia só cresce. Veja só outro texto, esse Pedro está escrevendo para as mulheres. Está lá em 1 Pedro. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, preste atenção, queridos, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. O que é isso, irmãos? Influência. Influência. Isso é maravilhoso. Veja o texto que Paulo vai escrever agora, aos Efésios, no capítulo 5, 1 a 8. Veja só. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Aí Paulo diz o seguinte, nem torpezas. O que é torpeza? Indecência, obscenidade. Ele vai dizer, nem parvoices. O que é parvoice? Idiotice, imbecilidade. Na psiquiatria, parvoice significa o seguinte, um adulto que tem uma mentalidade de uma criança de 7 anos. São aquelas pessoas infantis, aqueles crentes infantilizados, sabe? Aqueles crentes que você não pode dizer nada para eles, que eles se quebram. Paulo está dizendo, isso não deve ser encontrado em vocês. Chocarrices. O que é chocarrices? Palavras jocosas, palavras imorais. Tradicionalmente, boca suja. Você acha que existe crente boca sujas por aí, sim ou não? Meu Deus. Crente que abre a boca e fala palavra chula, palavra depreciativa.
Paulo está dizendo, não, isso não vai ser encontrado com vocês, mas antes, ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Aí Paulo finaliza dizendo o quê? Andai como filhos da luz. O que é isso, irmãos? Influência. Sermos influenciadores, termos uma vida tão ilibada, uma vida tão correta, uma vida tão honesta, que as pessoas, aqui eu vou dizer a palavra é essa mesmo, que as pessoas tenham inveja de nós. Inveja no sentido comportamental, não inveja no sentido do que você tem, mas do que você é. Aquela pessoa tem no fundo assim, olha, eu ainda vou ser como você, eu ainda vou realmente conseguir chegar no ponto que você chegou. Isso é influência, irmãos. Que Deus permita que nós sejamos uma igreja que influencie, e que não seja influenciada, porque é isso que tem acontecido com a igreja de Cristo hoje. E é o que aconteceu com os levitas. Tristemente eu vos falo, quando você vai ver o livro de Juízes, você vê que os levitas falharam. O povo de Israel debandou para a idolatria, o povo de Israel debandou para a imoralidade, o povo de Israel seguiu os costumes dos cananeus, e os levitas, ao invés de serem influenciadores, foram influenciados pelos cananeus. Lá no livro de Juízes tem a história de Mica. Mica era um judeu que construiu um ídolo na casa dele, chegou perto de um levita e disse assim, vem ser meu sacerdote que eu vou te pagar tanto. O levita, agora! E aceitou a oferta de Mica, se corrompeu. Os levitas falharam, o povo de Israel falhou porque os levitas não foram capazes de influenciá-los. Meus amados irmãos, que Deus não permita que nossa igreja falhe também. Que nós sejamos influenciadores dessa população paraminense, que as pessoas quando olharem para a nossa igreja, possam dizer assim, ali tem um povo diferente, ali tem um povo santo. Tem uma frase, olha só que frase, se você hoje fosse preso por ser um cristão, haveria prova suficiente para condená-lo? David Otis Filler diz isso. Se você hoje fosse preso por ser um cristão, eles iam soltar você, iam dar uma risadinha, iam dizer assim, solta esse rapaz, não tem nada de cristão aí não. Ou eles vão dizer assim, prende porque é um dos cabeças desse grupo. Sabe, irmãos, nós temos um desafio da parte de Deus, sermos influenciadores. Irmãos, o cristianismo hoje é um cristianismo que tem sido influenciado pelo mundo, um cristianismo mundanizado, um cristianismo maculado, um cristianismo que se perde todos os dias, porque o mundo entrou na igreja e não quer mais sair. Está difícil. Os levitas foram colocados em 48 cidades, disseminados em 48 cidades, para serem influenciadores do povo de Israel, para manterem o povo de Israel na linha, para manter o povo de Israel diante de Deus. Escute agora, cada um de per si aqui, cada um dos irmãos, e eu me incluo, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, de sermos influenciadores nessa sociedade que se perde a cada dia, para mostrarmos para essa sociedade que existe um Deus vivo através daquilo que nós somos e da maneira como nós vivemos. Esse é o nosso desafio. Participar de igreja é fácil, ter o nome no hall de membros é fácil, vir aqui na frente, colocar uma oferta, fazer com que o seu envelope tenha uma oferta volumosa, é fácil. Ostentarmos um rótulo de cristão é fácil, mas isso não influencia ninguém. O que influencia as pessoas são as nossas decisões, é a nossa renúncia, é a capacidade que temos de suportar as provações,
É a capacidade que temos de permanecer firmes, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra nós. É a capacidade de olhar para o céu e dizer assim: eu te louvo, passando pelas piores dificuldades da vida. É isso que influencia as pessoas. Um pastor muito famoso, chamado Davi Baeta, esse homem, eu ouvi esse homem pregar. Ele era pastor da PIB de Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Esse homem contraiu um câncer agressivo no fígado. Eu estive em Betim, ouvindo esse pastor pregar, e esse homem pregava numa autoridade, e numa resiliência, e numa convicção tão grande, que eu falei: eu quero ser como esse homem. E ele dizia o seguinte no púlpito, amarelado. Ele dizia o seguinte: se Deus me curar, glória a Deus, mas se Ele quiser me levar, glória a Ele. Pouco tempo depois, a sua doença não tinha mais recurso, ele estava na cama de hospital, nos últimos momentos. Do lado dele a esposa, segurando suas mãos, do outro lado da cama suas filhas, cantando um hino de louvor a Deus, nos momentos finais do pastor Davi Baeta. O médico que cuidava dele chegou, não entrou, ficou na porta, ouvindo o hino, e eles cantavam, se eu não me engano, me desculpe se eu errar, mas eu tenho quase que certeza que era o 396, eles cantando um hino de louvor a Deus, e o pastor Davi Baeta, nos seus últimos momentos, magérrimo, pálido, amarelado, enfraquecido, debilitado, mas com a sua fé inabalável. E eles cantaram, e quando ele simplesmente fechou os olhos e faleceu, não houve choro, não houve lamento, houve um glória a Deus, houve uma oração pela família, o médico ouvindo tudo isso, o médico testificando. Dias depois, o médico, conversando com uma pessoa próxima da família, disse assim para aquela pessoa: eu até agora não consigo entender que povo é esse. Eu me arrepio quando eu lembro dessa história. Que povo é esse que canta no pior momento da vida, que louva no momento mais fatídico que nós temos, na hora da morte, louvando e adorando a Deus? Que povo é esse? Como eu gostaria de ouvir isso da nossa igreja. Como eu quero que as pessoas olhem para a primeira igreja batista em Pará de Minas e digam assim: que povo é esse? Será que as pessoas estão dizendo assim do Alex: que rapaz é esse? Será que as pessoas que convivem com a Joelma podem dizer assim: que mulher é essa? Será que as pessoas que estão ali no ciclo de convivência do irmão Tadeu estão dizendo assim: que senhor é esse? Você conhece o Tadeu? Conheço. É impressionante. Que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, assim. É isso que eu aprendo aqui com os levitas. Os levitas foram colocados onde foram colocados para serem influenciadores daquele povo. O que nós somos, irmãos, como igreja? Será que nós estamos influenciando as pessoas? Ou nós estamos sendo influenciados? Qual é a visão que você tem da nossa igreja? Caminhando para o final, há 3 versículos no final deste capítulo que são incríveis. Os versículos 43 a 45. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Eu não consigo ver essa parte do texto e não me lembrar dos espias, lá em Números capítulo 17.
Números 17, 31 a 33, olha só. Porém, os homens que com ele subiram disseram, quem está falando aqui são os espias, que foram espiar a terra de Canaã. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, eu aprendi uma lição aqui, e encerro. Sabe qual é? Nunca nos decepcionaremos se estivermos do lado certo. Amém ou não? De um lado, os espias. Não, primeiro Deus falando com Abraão. Abraão, sai da sua terra, porque eu vou te dar uma terra que manda leite e mel. Essa terra vai ser dada à sua posteridade. Deus está falando de qual terra? A terra de Canaã. Aí o tempo passou, agora tem os espias. Na porta, chegando perto da terra de Canaã, Moisés manda esses homens espiarem a terra. Eles voltam trazendo os frutos da terra. No meio deles, quem é que estava presente? Josué e Calebe. Aí, desses 12, 10 espias começam a dizer, olha gente, a terra é boa mesmo. A terra é muito boa, mas não é para nós não. Nós não vamos conseguir entrar naquela terra não. Não vamos. A terra está assim de gigante. Nós somos gafanhotos perto deles. Gente, desiste. Não vamos entrar na terra. Aí, eu fico imaginando, se os irmãos me permitem, né? Josué, Moisés, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar. A terra é boa, a terra é tudo que o Senhor diz que é. Se Ele se agradar de nós, eu tenho certeza que nós vamos possuir essa terra. Aí o povo, não vamos, vocês estão loucos, e quiseram apedrejar Moisés, vamos voltar para o Egito. E Josué, não façam isso, o Senhor vai nos dar a terra. Calebe, vai mesmo. O Senhor não nos trouxe aqui à toa, Ele vai nos dar a terra. E o que aconteceu? Todos que ficaram do lado errado pereceram no deserto, com exceção de 2, com as suas respectivas famílias, é claro. Quem é? Josué e Calebe. Por quê? Porque ficaram do lado certo. Eles se decepcionaram? Não. Olha só, versículo 43. Os espias disseram o quê? Nós não vamos conseguir possuir a terra. Nós não vamos entrar nesta terra. A terra é complicada, está cheio de gigante. Agora, 65 anos depois, olha só, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. Uma coisa é o que o homem diz, outra coisa é o que Deus diz. Aí eu aprendi aqui essa lição maravilhosa. Nunca nos decepcionaremos se estivermos do lado certo. Você nunca vai se decepcionar se você crê no Senhor. Se você ficar do lado do Senhor. Você nunca vai se decepcionar se você confiar no Senhor. Se você ouvir a palavra do Senhor. Se você parar de dar ouvido para os homens e ouvir aquilo que o Senhor está dizendo na sua bendita palavra. Não há ninguém que ficou do lado do nosso Deus, creu nele, enfrentou desafios, enfrentou dificuldades, enfrentou a rejeição, enfrentou a humilhação, enfrentou afrontas, mas ficou firme com o Senhor, que foi decepcionado. Ninguém. Eu já me decepcionei com muitas coisas nessa vida. Já me decepcionei com pessoas. Já me decepcionei com parentes. Mas eu nunca me decepcionei com o Senhor. Nunca. É por isso que eu permaneço do lado certo. Falo isso não para me vangloriar,
Porque ai de mim se não ficar do lado certo. Você nunca vai se decepcionar. A palavra de Deus diz, ela diz. A palavra de Deus está cheia de promessas do Senhor que ainda não se cumpriram, mas também está cheia de promessas que já se cumpriram. E quando eu olho para as que não se cumpriram, eu digo no meu coração, é só questão de tempo. Nós vamos ver ainda muitas pessoas engolirem seco, por terem duvidado do que o Senhor disse. Muitas pessoas. Tem uma frase, e eu encerro, devemos ler a Bíblia não apenas experimentando adquirir informação, mas buscando formar novos hábitos. E um hábito que nós temos que formar no nosso coração, sabe qual é? Aprender a confiar no Senhor. Ainda que nós não estejamos vendo, ainda que as coisas não estejam acontecendo, ainda que as respostas não estejam chegando, ainda que Deus esteja em silêncio, não me esqueço do pastor Anderson falando isso aqui naquele domingo. Ainda que pareça que Deus não está respondendo suas orações, ainda que pareça que você está num quarto escuro, ainda que pareça que os problemas estão se avolumando, ainda que pareça que você está sem saída, confie no Senhor, irmão, porque você não vai se decepcionar. A minha oração é que realmente nós possamos ter aprendido nessa noite esses princípios maravilhosos das cidades dos levitas. Os levitas, eles vão falhar, eles vão decepcionar, eles vão deixar de cumprir com a sua missão, mas isso serve de alerta para nós, Igreja de Jesus. Igreja de Jesus, vamos cumprir com a nossa missão. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou para nós nessa noite, por tudo que ouvimos, tudo que aconteceu aqui. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Nós Te pedimos que nos perdoe por todos os erros, todas as falhas, por aqueles momentos que nós duvidamos do Senhor. Aqueles momentos que nós olhamos para a Sua palavra, olhamos para aquilo que os homens dizem e infelizmente damos mais crédito ao que os homens estão dizendo do que aquilo que a Tua palavra está dizendo. Nos perdoe, Senhor, porque somos muito débeis, fracos, mas Te pedimos que nos fortaleça, porque nós queremos ser um povo que há de Te servir, o povo que há de influenciar. Queremos que as pessoas olhem para nós e queiram estar conosco e queiram ser como nós. Em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que torne isso possível. Muito obrigado por tudo. Louvado seja o Teu nome. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.